Olá pessoal, tudo bem? Leandro aqui falando. Nessa série de vídeos que eu vou iniciar agora, eu vou apresentar um material que vai agregar muito conhecimento histórico e conhecimento numismático, que é esse material aqui, Museu de Valores. E junto com ele eu vou apresentar as duas moedas comemorativas do real, que são as moedas 40 anos do Banco Central e 50 anos do Banco Central. Mas por quê? Porque justamente o Museu de Valores fica no prédio do Banco Central. Então eu achei essa combinação muito interessante. E eu já quero dar início mostrando as moedas, né? Falando sobre elas. E vamos falar sobre as moedas de 40 anos do Banco Central. Olha só que bonita. Ela é uma moeda que foi lançada no ano de 2005 em comemoração aos 40 anos do Banco Central, conforme nós podemos ver aqui na borda. Banco Central do Brasil, 40 anos, 1965 e o ano de 2005, que foi o ano de lançamento dessa moeda. Então aqui nós temos a perspectiva da fachada do prédio com as iniciais BC, que fazem referência ao Banco Central. E aqui o valor estampado e a data de cunhagem, 2005. No ano foram lançadas 40 milhões de exemplares desta moeda. E depois também nós temos a comemorativa de 50 anos. Também muito bonita, com a perspectiva da fachada do prédio. Aqui nós temos a escrita Banco Central do Brasil. 50 anos, com o logotipo do Banco Central logo abaixo. E aqui 2015, que foi a data de lançamento desta moeda, a qual teve 45.567.530 unidades cunhadas no ano de 2015. Então, para quem quer dar início a um acervo numismático, é uma dupla muito interessante para se começar, porque elas ainda se encontram em circulação, elas são moedas relativamente fáceis de se encontrar, e já dá para agregar esse conhecimento, né, do Banco Central do Brasil, junto com o Museu de Valores. E também agora, vamos então à apresentação do material. Esse material eu achei interessante mostrar porque ele não se encontra à venda. É um material exclusivo para os visitantes que fizeram uma excursão no museu, e a qual eu tive a felicidade de participar também e conhecer pessoalmente o museu. E os visitantes foram presenteados com esse material. Então aqui nós temos um pouco da história do Banco Central. Olha só, o Museu de Valores do Banco Central do Brasil. Aqui tem o histórico. Eu vou passar aqui lentamente. Quem quiser ler, só dá uma pause no vídeo para conseguir ter o conhecimento. Aqui nós temos o acervo do museu. E aqui embaixo se apresenta a foto da fachada do prédio aonde funcionava o Museu de Valores no Rio de Janeiro até 1981. Depois desta data, ele foi transferido para Brasília. Muito legal, né?
foi transferido juntamente com todo o seu acervo. Dando sequência, nós temos aqui no informativo as atividades. O Banco Central, juntamente com o museu, eles fazem algumas atividades culturais junto com as escolas, marcando visitas no museu para que os alunos dessas escolas possam ter o conhecimento histórico do Brasil através da moeda, que é um conhecimento muito interessante, né? E nós temos aqui também as instalações, que consta com várias salas, sempre voltada a algum conhecimento histórico ou algum conhecimento financeiro. E essas salas que estão sendo descritas aqui nesse texto, eu vou estar mostrando elas para vocês em um mapa, porque tem um material aqui que tem um mapa do museu. Que é esse material aqui, Museu de Valores do Banco Central. Aqui atrás tem o logotipo do Banco Central do Brasil. Aqui tem algumas fotos do acervo que fica dentro do museu. E abrindo aqui, nós temos as informações. Museu de Valores. O Museu de Valores exibe em suas salas uma seleção das mais belas e curiosas peças dentre as mais de 128 mil que compõem o seu acervo. São 3 milênios de história em moedas, cédulas, certificados de valor, títulos financeiros, barras e pepitas de ouro. Olha só que legal, né? E esse mesmo texto, ele é apresentado em inglês para poder atender os turistas estrangeiros. Então, a informação é bilíngue. E abrindo aqui, se mostra o mapa do museu, que eu vou explicar para vocês agora como funciona, que é muito legal. São várias salas, onde cada sala se aborda um tema específico. Então, aqui no número 1, o número 1 é a recepção do museu, aonde nós entramos, e logo em seguida, a número 2, tem a sala Brasil, que se encontra as moedas que circularam no Brasil desde o tempo da colônia, passando pelo tempo do Império, depois da época da República. Então, é a maior sala aqui do museu que fala sobre a história financeira do Brasil. Então, o conhecimento cultural que se tem aqui dentro dessa sala também é enorme. A sala número 3 é a sala Girardet, que ele é considerado o pai da medalhística brasileira, porque ele foi o desenhista de várias estampas de moedas. Então ele ficou muito famoso por fazer esses desenhos nas medalhas e moedas brasileiras. Então tem uma sala só dedicada aos trabalhos que ele realizou aqui no Brasil. Número 4, nós temos a sala Emissões do Banco Central, porque em 1965 o Banco Central começou a emitir as moedas e as cédulas. Então essa sala é dedicada a esse período histórico, né, a partir de 1965. A sala número 5, nós temos a sala Mundo, aonde se encontram
moedas e cédulas que circulam atualmente em vários países dos continentes. Então, esses países enviam para o Brasil, como forma até diplomática, né, para se ter um conhecimento financeiro sobre determinados países. Então, é muito interessante também. Número 6, curiosidades monetárias. Essa sala aqui, nós podemos aprender muitas coisas, desde a época dos escambos, onde trocavam mercadorias por outras mercadorias, e aí vai mostrando a evolução até que chegaram ali as primeiras moedas de troca feitas em metais. Tem moedas lá com 3,5 kg de peso, e também tem moedas minúsculas que são ampliadas ali numa lente de aumento para poder verificar os detalhes. Então, são curiosidades que circulam no mundo todo, né? Desde o tempo dos primórdios das cédulas e moedas. Número 7, tem a sala síntese. É como se fosse um resumo de todo o passeio no museu. E a número 8, a sala ouro. Essa sala ouro aqui se encontram pepitas de ouro, pedras preciosas. E uma curiosidade nessa sala é que se apresenta nela a maior pepita de ouro encontrada no mundo até hoje. Ela está exposta aqui dentro dessa sala. E por curiosidade, é uma pepita brasileira que foi extraída no auge da extração em Serra Pelada, no ano de 1983. Então, a maior pepita que se encontra extraída em tamanho hoje no mundo, atualmente, ela foi extraída aqui no Brasil e ela está exposta aqui nessa sala. Então, só para verificar essa pepita, eu creio que já vale a visita no museu, porque mostra como o nosso país ele é rico em natureza, em minerais e também na história numismática, né? E aqui no número 9, esse retângulo quadradinho bem no canto aqui, ela representa aqui a máquina de cunhar moedas, que é uma outra curiosidade muito interessante que se encontra no museu, porque é uma máquina que fabricava as moedas brasileiras até o ano de 1973. É uma máquina alemã e depois, com a modernização dessa empresa que fabricava essas máquinas, eles produziram uma máquina que cunhava mais moedas pelo mesmo tempo de trabalho da máquina. Então essa máquina ela ficou extinta, ela se aposentou, digamos assim, né? Mas ela foi levada para o museu e hoje ela ainda fabrica uma medalha que o museu disponibiliza de brinde para os visitantes, que inclusive até vou mostrar aqui. Essa máquina, ela tá no fundo dessa fotografia aqui, ó. Essa fotografia aqui ao fundo é justamente essa máquina que faz a fabricação da medalha brinde distribuída no Museu de Valores. Inclusive tem uma aqui, ó. Ela saiu da máquina, já veio direto aqui para a embalagem do material. Mas essa aqui ela se encontra flor de cunho, então eu não vou tirar ela daqui, mas eu tenho um outro exemplar também que eu ganhei avulso, e esse eu vou mostrar para vocês, que é muito legal ter esse conhecimento também. Olha só. Esta medalha aqui. Outra curiosidade é que ela representa um dobrão.
Aqui nós temos a data 1972, Museu de Valores do Banco Central. Aqui do outro lado está escrito Banco Central do Brasil, com o logotipo do Banco Central ao centro. E a curiosidade é que essa estampa aqui, com essas 4 letras M, que significa Casa da Moeda de Minas Gerais, é a estampa do dobrão, que eu vou mostrar aqui. Tem uma foto aqui também da moeda. Olha só. Esse dobrão aqui, curiosamente falando, foi a maior moeda de ouro que já circulou no mundo desde os tempos antigos até os tempos atuais. A maior moeda de ouro que circulou no mundo todo, ela é brasileira. Olha só que legal. Olha a data dela, 1727. Ela foi produzida no auge da extração do ouro em Minas Gerais. E ela tinha um valor de face de 20 mil réis. Olha só. 20 mil réis o valor dela. Então isso aí para a numismática mundial é um recorde para o Brasil, né? Com certeza. E a estampa desse dobrão é a mesma em homenagem, né? Olha só. Vou colocar aqui um do lado do outro. A medalha de brinde que nós ganhamos no Banco Central, no museu. E aqui o dobrão de ouro. Então fica aí o conhecimento, né? Um conhecimento e uma curiosidade. Além disso, também nós temos aqui a primeira moeda com o nome Brasil, que circulou no ano de 1645. Essa moeda, ela não fazia parte dos réis. O nome dela era florim. E ela foi uma moeda produzida por holandeses que viviam no Nordeste brasileiro para se fazer pagamentos específicos. Então, eles colocaram o nome do Brasil e a data é de 1645. E também aqui nós temos a peça mais enigmática da numismática brasileira, que chama-se peça da coroação. Mas por que isso? Porque ela foi uma peça, digamos assim, uma moeda comemorativa na época para a coroação de Dom Pedro I em 1822. E foram feitas somente 64 unidades dessa moeda, que ela tem um valor de 6.400 réis. E depois dessas 64 unidades, não foi fabricada mais. E só se tem notícia delas, segundo o guia do museu, que ele me comentou, se tem notícia dessas moedas, dessas 64, tem notícias de 16. As outras 48 se perderam pelo tempo ou ninguém tem notícia, né? Pode estar numa coleção particular, mas não é de conhecimento do museu. Uma dessas peças se encontra em exposição no Museu de Valores e a outra dela se encontra no cofre do museu. E algumas outras em coleções particulares no exterior também. Então, 16 peças se tem conhecimento. As outras 48 não se tem notícia dela. Olha só que curiosidade interessante também, né? Essa moeda aqui, se a pessoa for no museu só para ver ela, eu digo que também já vale a visita, porque é uma peça raríssima na numismática mundial, digamos, né? Então imagina só, ter a oportunidade de ver uma moeda dessas original. Então aqui nós temos a peça da coroação,
6.400 réis. Depois aqui as primeiras moedas cunhadas com o nome Brasil, que eram os florins. E a outra curiosidade aqui, o dobrão de 20.000 réis. Então é muito interessante, né? E agora eu gostaria de encerrar o vídeo mostrando aqui um pouco mais do que vai ser abordado nos próximos vídeos da série, que nós estaremos mostrando a síntese dos padrões monetários brasileiros. Eu vou abordar esse material para vocês. A história do dinheiro no Brasil, que para mim aqui é o principal material que tem um conhecimento histórico extraordinário. E aqui nós temos a origem e a evolução da moeda, que vai ser o encerramento dessa série de vídeos que está começando hoje. Aqui tem algumas fotos do interior do museu, a Sala Mundo, aqui a Sala Brasil. Olha só como é bonito dentro do museu. E aqui também algumas peças do Brasil. Então, quem gostou dessas curiosidades, desse conhecimento cultural e numismático, pode se inscrever e acompanhar os próximos vídeos, que eu vou estar abordando a continuação de todo esse material. Um abraço para vocês e até a próxima.